Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa sétima aula de projeto arquitetônico, né? Hoje é dia 19 de agosto de 2020. Estou gravando essa aula para vocês assistirem logo mais, tá? E depois para que a gente possa discutir, tá? Pessoal, hoje a nossa aula é interessante e vai ser relativamente teórica, tá? Nós conversamos nas primeiras aulas aí, né, sobre funções do projeto arquitetônico, né? Eu mostrei para vocês modelos de projeto arquitetônico. Eu comentei sobre questões urbanísticas que envolvem a produção do projeto arquitetônico. Hoje nós vamos tratar de um assunto teórico que vai embasar aquilo que nós vamos desenvolver na aula de amanhã, na próxima aula, tá? Vejam, eu mostrei para vocês no projeto arquitetônico, né, que nós precisamos fazer a implantação, né, e mostrei para vocês modelos, né, análises dos parâmetros urbanísticos. Só que a gente tem que pensar o seguinte, né? Quando a gente vai conceber uma edificação, depois que nós fazemos essas análises, esses parâmetros urbanísticos, calculamos essa área, né? Eu mostrei para vocês também como fazer um estudo de viabilidade simplificado aí para esse projeto de arquitetura, né? Para que vocês encontrassem aí o melhor terreno. Só que tem uma outra questão, né, pessoal? Alguns parâmetros que envolvem essa escolha do terreno ideal e também envolve aí a produção da planta arquitetônica, tá? Vejam que uma edificação ela é representada, na verdade, pela planta baixa dos pavimentos, né? Então, uma casa, por exemplo, uma casa térrea, ela tem uma planta baixa do pavimento térreo, né? Que é o elemento, que é o desenho onde vão estar apresentados os espaços que compõem essa edificação, tá? Só que vejo, né, pessoal, eu não sei se vocês já se perguntaram, né, mas existe uma questão importante da gente analisar, que é por que é que um cômodo às vezes é posicionado em determinado local, né? Por que é que as edificações não são todas iguais, né? Por que é que eu não posso só mudar a cor dos ambientes e manter sempre o mesmo formato, a mesma geometria, a mesma dimensão, né? Por que eu não tenho uma padronização? Bom, primeiro porque são muitas variáveis que afetam essa concepção do projeto de arquitetura, tá? Segundo, porque existem parâmetros, né, que são, assim, de um ponto de vista geral, um dos mais importantes do projeto arquitetônico, né? Vejam que quando eu comentei sobre o programa de necessidades para vocês, né, nós levantamos com um cliente, né, ou com aquela pessoa que vai fornecer esse programa de necessidades, né, e nós pegamos dessa pessoa as necessidades referente ao espaço que ela precisa. Entretanto, pessoal, todo ser humano, né, ele precisa de coisas que vão além daquilo que ele quer, daquilo que ele sonha, daqueles cômodos, daquele espaço que ele precisa, né? O que não muda de projeto arquitetônico para projeto arquitetônico? A necessidade de conforto, tá? Então, se nós pensarmos aí que uma edificação ela tem uma finalidade, né, pode ser ela residencial, comercial, ou industrial, ela vai ser ocupada por seres humanos. Esses seres humanos, eles, né, vão desenvolver diversas atividades nessa edificação. E se ela não tiver um conforto adequado, esse desenvolvimento dessas atividades, pode ser ela de higiene, né, de lazer, uma atividade profissional, né, ou até a produção de algum bem, algum serviço, etc.,
Isso não vai acontecer de maneira adequada se essa pessoa não estiver inserida, não estiver envolvida, né, por um ambiente adequado. Tá? Então nós precisamos garantir conforto ambiental. Esse ambiental, pessoal, não é ambiental de meio ambiente. Tá? Na verdade é de meio ambiente, mas não daquele meio ambiente que a gente aprende na escola, né, que a gente pensa na natureza. Tá? O nosso conforto ambiental tem relação com o ambiente que vai ser ocupado pelos seres humanos, né, dentro de uma edificação, né, dentro de um determinado espaço, tá? E o bioclimatismo mostra a relação do conforto, né, com os agentes climáticos, tá certo? Então vamos pensar, né, assim, quando está muito quente, nós não gostamos do ambiente. Quando está muito frio, também não. Então, de certa forma, o excesso de calor ou o excesso de frio torna o ambiente desagradável. Quando nós pensamos em conforto térmico, né, a gente sabe que o conforto depende da temperatura, né? Então, cada ser humano tem a temperatura adequada ou ideal para sentir o conforto térmico, tá certo? Dentro do conforto térmico, né, nós pensamos sempre em equilibrar o calor produzido pelo corpo, né? Nós somos animais de sangue quente, perdão da palavra, né? Mas na biologia nós somos animais de sangue quente e nós temos uma temperatura corporal, né, que se aproxima aí dos 36, 37 graus. Imagino que todos saibam disso, né? Quando nós atingimos 38 graus de temperatura corporal, nós estamos com febre, né? Quando nós atingimos temperaturas abaixo aí de 35, 34 graus, que eu acho que é o mínimo que nós aguentaríamos, nós entramos num estado de hipotermia, tá? Então vejam que nós precisamos sempre equilibrar o calor produzido pelo corpo com o ambiente que nos envolve, né? Se nós pensarmos numa questão prática, se nós estamos com uma temperatura corporal de 36 graus e o ambiente está a uma temperatura de 40 graus, né? O que vai acontecer é que nós vamos sentir calor, né? O ambiente está mais quente, o nosso corpo tem a tendência, né, de equilibrar sua temperatura com o ambiente, e aí o nosso corpo ele cria, né, um mecanismo para reduzir a nossa temperatura, e aí nós começamos a suar, né? Então vejam que a tendência é sempre acontecer esse equilíbrio. Do contrário, também é verdade. Se nós estamos com o corpo quente em um ambiente mais frio, a tendência é que nós gastemos mais energia, porque o nosso corpo vai perdendo energia para o ambiente e nós precisamos gerar essa energia. Então, nós precisamos nos alimentar, né, com maior frequência, né, ou gastamos mais energia. Para quê? Para poder aumentar a quantidade de calor produzido, né, pelo ambiente que está consumindo esse calor do nosso corpo. Então vejam, isso daí mostra uma necessidade que nós temos dentro do projeto arquitetônico, né, da concepção arquitetônica, que é a primeira etapa do desenvolvimento de uma obra de edificação. Então nós precisamos pensar nessa questão do conforto térmico, tá? E aí o que a gente pensa? Além de tudo, né, da questão do calor, a umidade afeta muito. A umidade no ar, pessoal, só para termos, né, de conhecimento de vocês, ela estabiliza a temperatura, né? De certa forma, a água no ar, ela segura a temperatura, né? Quanto mais úmido o ar, o ambiente ele se torna mais abafado, né? Que a gente popularmente conhece. E o que a gente pode pensar, né? Ou muitas vezes nós escutamos, se o ambiente é muito úmido, né? Aquele calor, a princípio, parece mais quente, né, do que realmente é em termos de temperatura. Isso acontece porque
Porque quando o ambiente é muito úmido, né, vamos supor aí, o sol incidindo em uma partícula de água, ela vai aquecer essa partícula de água. Se nós não tivermos essa partícula de água, esse sol vai aquecer, né, o corpo, ou vai aquecer o ar, né, e a troca de calor é muito mais rápida. Quando nós temos ambientes mais úmidos, né, a troca de calor é mais demorada. Então o fluxo de energia, né, de calor entre os corpos leva mais tempo. Quando o ambiente é seco, né, o fluxo de calor é mais rápido. Tá? Então o que acontece? Quando nós pensamos que os nossos ambientes, além de ter uma temperatura, eles têm umidade, né, nós podemos entender alguns efeitos interessantes. Por quê? Se nós pegarmos um ambiente muito úmido, né, que num verão aquece, né, durante um certo tempo, esse calor desse ambiente que foi aquecido pela luz solar vai demorar a ser dissipado por conta dessa umidade. Um ambiente mais seco, como é uma edificação no Nordeste, por exemplo, que é uma região mais seca, ela sofre mais com a temperatura, digamos assim. Entretanto, quando você aquece o ambiente e você para de fornecer energia, ou seja, chega à noite na tua edificação e, né, o sol para de iluminar e aquecer o ambiente, né, ele vai esfriar mais rápido. Né? Então vejam que a iluminação, né, solar, insolação, digamos assim, e umidade estão diretamente relacionados a conforto ambiental, a qualidade do ambiente, e isso tudo afeta bem-estar, afeta a saúde, né? Eu comentei aí sobre o bem-estar, mas também existe uma questão de saúde, né, pessoal? Se nós começarmos aí a suar demais dentro de um ambiente, né, se a temperatura não for adequada, for acima daquilo que nós precisamos, nós vamos transpirar muito, né, essa transpiração causa desidratação, né, um ambiente mais seco, né, também gera problemas respiratórios, porque nós precisamos de níveis adequados de umidade no ambiente para que nós não tenhamos aí as nossas vias respiratórias ressecadas. Tá? Então, nós precisamos de qualidade e conforto ambiental, tá, pessoal? E aí, o que a gente precisa, né, como projetistas da arquitetura, né, ou como criadores de espaço, né, elaboradores de projetos arquitetônicos. Nós precisamos garantir que as edificações tenham elementos adequados para garantir essa qualidade, esse conforto ambiental. E aí a gente pode pensar também que além desses fatores, nós temos uma questão visual, né, pessoal? Nós precisamos de iluminação no ambiente para poder enxergar, para poder desenvolver as nossas atividades diárias que exigem a nossa visão, né, o nosso sentido visão. E aí a gente entra num outro fator que é a iluminação, né? Todo imóvel, toda edificação precisa de iluminação, tá certo? Ambientes escuros não teriam possibilidade nós como usuários não teríamos possibilidade de enxergar muitas vezes, tá certo? E aí essa iluminação ela pode acontecer de duas maneiras, né? Essa iluminação ela vai acontecer de forma natural, né, pela luz solar, e de forma artificial, que são fontes alternativas de geração de luz, tá? Que a gente conhece mais aí são as lâmpadas, né? Então nós temos objetos que geram luz, né, que permitem aí que nós visualizemos aí objetos dentro de uma edificação, tá? Então vejam que além da questão da temperatura, né, da qualidade do ar,
né? Nós precisamos nos preocupar também com iluminação, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos dotar a edificação de elementos e de formas geométricas que permitam esse conforto, esse bem-estar associado aos elementos que nós estávamos conversando. Tá? Então, nós precisamos iluminar ambientes. Tá? O que acontece quando nós temos uma iluminação inadequada? Fadiga visual, desconforto, dor de cabeça, ofuscamento, né? Vamos pensar aí, você está desenvolvendo uma atividade perigosa, você costura, né? Você está trabalhando ali com uma agulha. Se você tiver um problema de iluminação desse ambiente, provavelmente por um longo período de tempo trabalhando em um ambiente pouco iluminado, essa pessoa vai ter essa fadiga visual e eventualmente ela pode sofrer algum lapso de visão e acabar perfurando o dedo, tá? Então, isso é um pequeno exemplo, né, do que a iluminação inadequada pode causar, né? A longo prazo, ela pode criar uma deficiência visual, né? E pode causar acidentes, tá certo? De outro ponto de vista, se nós tivermos excesso de iluminação, essa iluminação em excesso pode causar o ofuscamento, tá certo? Por exemplo, em alguns ambientes nós precisamos de escuridão, né? Um médico que vai fazer um ultrassom, né? Ele precisa visualizar a tela do computador, então ele precisa de foco na tela. Então, quando ele vai fazer o ultrassom, ele desliga a luz do ambiente, né? Essa iluminação geralmente é artificial, e aí ele foca somente naquilo que está projetado na tela do ultrassom. Tá? Se nós tivermos um ambiente muito iluminado, esse ambiente vai causar o ofuscamento desse médico e ele não vai conseguir interpretar adequadamente esse ultrassom. Do contrário, uma boa iluminação, ela aumenta a produtividade em atividades do nosso dia a dia, elas geram um ambiente agradável e elas salvam vidas em casos mais extremos, tá certo? Então, por isso, nós precisamos estudar ventilação, iluminação, umidade, etc., para poder fazer um bom projeto arquitetônico, para poder garantir qualidade nos ambientes que nós vamos projetar, que nós vamos construir. Tá? E aí vem a questão da iluminação natural, né, pessoal? Do ponto de vista atual, da atualidade, o que nós pensamos, né? Nós passamos, assim, historicamente, por uma época em que nós não tínhamos iluminação artificial, nós não tínhamos lâmpada, então toda a iluminação era natural. Nessa época, quando o sol se punha lá por volta das 5h30, 6 horas da tarde, o pessoal já ia dormir. Por quê? Porque no escuro eles não conseguiam fazer nada. E aí, a partir das 5h30, 6 horas da manhã, que era quando o sol voltava a nascer, eles já estavam prontos, aptos para o trabalho, né? Então eles acordavam 5 horas da manhã, 5h30, faziam lá a sua refeição matinal, né? O seu café, e aí às 6 horas eles já estavam prontos para desenvolver as suas atividades diárias. O que acabou acontecendo ao longo do tempo, né? Houve aí o surgimento da luz artificial, né? Da lâmpada. Essa lâmpada ela foi se desenvolvendo e essa iluminação artificial foi crescendo, né? Foi ganhando espaço. Só que, pessoal, a iluminação artificial, no começo ela acontecia também por velas, tá? Que não eram suficientes para iluminar adequadamente o ambiente, né? Se vocês tentarem comparar mentalmente aí uma lâmpada com uma vela, vocês sabem que a lâmpada ela ilumina muito mais, tá?
E aí a lâmpada, né, quando foi desenvolvida, quando foi criada e foi se desenvolvendo, ela foi ganhando espaço em relação à iluminação natural. E aí a gente chegou, né, aí no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, né, numa situação em que a iluminação artificial ganhou preponderância, só que o consumo dessa iluminação artificial foi tão grande que a gente começou a ter um problema energético, né? Nós começamos a ter apagões nas grandes cidades, né? E isso daí gerou uma crise aí no nosso sistema elétrico, tá? Né? Então acelerou-se ainda mais o desenvolvimento de sistemas mais eficientes para geração de luz artificial. Só que para nós, pessoal, como influenciadores aí do projeto arquitetônico, né, da criação do espaço, nós temos que lembrar, pessoal, que o sol para nós é gratuito, tá? Então, nós hoje temos que melhorar do ponto de vista, né, social nosso, como projetistas, como população, né, que nós devemos aproveitar a iluminação natural. Além dela ser mais barata, ela é muito mais saudável, pessoal. A lâmpada, ela tem agentes prejudiciais para a nossa visão, para a nossa saúde, e a luz natural, ela tem benefícios, né? O sol, por exemplo, ele tem ação bactericida dependendo do horário do dia, tá? Então nós devemos aproveitar essa ação bactericida do sol, né, para secarmos as nossas roupas, para permitir que essa ação bactericida torne os nossos ambientes mais salubres. Pessoal, quando a mãe, né, quando a nossa mãe mandava a gente acordar e abrir a janela do quarto, não era por uma questão de ser ruim conosco, né? Ela fazia isso porque ela sabia que um ambiente com iluminação natural, ele se tornava mais agradável, né? Você permitia aí que as bactérias que são formadas pela nossa utilização do espaço, né, a bactéria é morta, naturalmente extinguida aí pela iluminação natural, tá? Vejam, nós enquanto estamos dormindo, né, nós transpiramos. Essa transpiração, né, junto com o nosso calor corporal, ela favorece a proliferação de bactérias, né, de agentes poluidores, digamos assim, né, para o nosso ambiente, tá? Então, nós precisamos extinguir esses corpos ruins do nosso ambiente, tá? E a iluminação natural é muito boa para isso, tá? Então, nós temos ciclos, né? Nós dormimos durante a noite, nós geramos a bactéria, né? Nós garantimos aí um ambiente confortável para a bactéria se desenvolver, que é através da luz que é através da temperatura e da umidade do nosso corpo, né? E aí durante o dia nós temos que extinguir essas bactérias para que o nosso ambiente esteja adequado, né, quando nós formos dormir novamente, como é o caso dos nossos dormitórios, tá? Então a iluminação natural garante isso, tá? E aí nós devemos pensar que dentro da nossa edificação, né, existem elementos que vão garantir essas condições de iluminação natural adequada, tá? Né? Então, por exemplo, vocês devem conhecer já naturalmente alguns elementos da edificação, como beirais, as janelas, né? Poços de luz, né? Vidros, algumas coberturas, né? Clarabóias, esses são os mais comuns, tá?
Então, esses elementos arquitetônicos, né, que nós chamamos eles de elementos arquitetônicos, eles servem para garantir esse conforto, tá certo? Então vejam, como é que nós sabemos que nós precisamos dispor a nossa edificação, né? Nós precisamos equipar a nossa edificação com esses elementos. É fazendo uma análise de conforto térmico, tá certo? Ou seja, uma análise bioclimática, tá? Então vejam, né? Eu vou mostrar agora para vocês alguns elementos arquitetônicos, né, que permitem que nós façamos, façamos a iluminação natural, a ventilação natural. O shed, que é essa cobertura, né, dentada, né, o shed vem do inglês, tá? Então é uma espécie de serrilhado, tá? Então vejam, em alguns ambientes, geralmente em ambientes industriais, algumas residências mais modernas, nós temos, né, telhados do tipo shed, em que você cria essa janela no topo, tá? Para quê? Para melhorar geralmente iluminação, mas também pode ser conciliado aí com a ventilação, beleza? Nós temos aí lanternins, tá certo? Lanterninha é um volume mais alto criado nessa edificação para garantir, para melhorar o ambiente. Vejam que essas opções aqui, pessoal, elas são opções mais usuais em edificações de um porte maior, onde os ambientes são grandes, né? Em ambientes residenciais, geralmente as nossas janelas laterais são suficientes para garantir essa iluminação e essa ventilação. Por diante, né, nós temos aí uma clarabóia. Uma clarabóia nada mais é do que uma abertura no teto, tá, que permite a entrada de luz. Tá? Então a clarabóia tem essa característica de permitir a iluminação natural, tá certo? Obviamente, pessoal, existem diferenças entre cada elemento. Vejam que a função delas é a mesma, mas existem algumas implicações diferentes para cada um desses elementos arquitetônicos. Vejam, o shed ele garante um melhor desempenho quando orientado a sul. Por quê? Eu imagino que deva ser do conhecimento de vocês, mas talvez vocês não lembrem, tá? Vejam, o sol, pessoal, ele tem uma direção em termos transversais, né? Ele tem uma inclinação, né, que vai de 24 e 32 graus, tá? Vejam, a inclinação do nosso shed, né, do telhado da nossa cobertura do tipo shed aqui, tem, né, uma recomendação de ser de 24 e 32 graus. Por quê? Porque o Sol tem essa inclinação enquanto ele está transitando, digamos assim, né? Não é o Sol que transita, mas a Terra que gira, né? Mas esse Sol, essa iluminação, os raios solares, eles vão incidir na nossa edificação com essa angulação, e vejam que é sempre na direção sul. Mais para frente eu vou mostrar para vocês essa importância, né? Então vejam que no nosso caso aqui, essa cobertura garante um melhor desempenho quando ela, né, é virada aí para o sul com essa inclinação. O lanterninho, ele caracteriza-se por duas faces opostas e iluminantes, tá? Então quando a nossa edificação não pode ser virada para o sul, né? A inclinação do terreno em relação à planta dele, né, não pode ser virada para o sul, nós podemos fazer um lanterninho, né, e o lanterninho vai garantir que o sol que bate na manhã de um lado também vai entrar na edificação iluminando a parte da tarde, esse ambiente, né, porque o sol, nesse aspecto, ele vai incidir em outra direção. Então ele é orientado de norte a sul. A clarabóia, né, por um outro lado, ele permite aí a iluminação durante quase todo o dia. Só que ele precisa de uma maior manutenção
principalmente do ponto de vista de vedação quanto à umidade, tá? E por conta do acúmulo, né? Como ele é uma superfície horizontal, vai existir o acúmulo de água nesse elemento arquitetônico, tá? Então vejam que nós devemos nos preocupar sempre com o máximo conforto do ambiente e também economia de energia, tá? Vejam que se nós garantirmos um ambiente aconchegante, né, em que a temperatura interna desse ambiente é adequada, nós não vamos precisar de ar-condicionado para gelar nem para esquentar esse ambiente, tá? Vejam, o ar-condicionado, pessoal, é hoje o maior vilão do consumo energético nas edificações, tá certo? Então, se nós tivermos uma edificação bem projetada, né, nós vamos garantir economia de energia e máximo conforto, tá certo? Então, quais são as estratégias que nós utilizamos para fazer isso? Ventilação, né, que é a troca de ar entre o ambiente externo e o ambiente interno, né? Vocês podem imaginar aí que o ambiente externo ele tem um ar, entre aspas, sempre limpo, né? E a nossa edificação, no nosso dia a dia, nós vamos trocando ar com o ambiente. Vejam, nós precisamos respirar, né? Nós transpiramos também. Nós precisamos de ar limpo, né, com oxigênio, para que o nosso organismo absorva o oxigênio para, né, garantir as nossas funções vitais, e depois nós expelimos gás carbônico. Tá? Se nós mantermos esse ambiente fechado, nós vamos acabar exalando o gás carbônico e esse gás carbônico ele vai permanecer no ambiente. E nós vamos, a partir de um certo tempo de permanência nesse ambiente, estar trocando, né, a nossa troca de ar vai acontecer de gás carbônico para gás carbônico. Então, a longo prazo, nesse ambiente, nós vamos acabar inspirando gás carbônico ao invés de oxigênio, claro que em proporções menores, não quer dizer que vai acabar o oxigênio do ambiente, né? Mas esse oxigênio vai ter uma redução, né? E aí as nossas funções vitais vão ser prejudicadas. Vejam que numa questão extrema, né? A gente às vezes vê em filme aí asfixia por, né, gás carbônico, tá? O que acontece se você entrar numa garagem fechada, né, sem nenhuma ventilação, e ligar esse carro e ficar por um tempo com esse carro ligado lá dentro e você dentro do carro, dentro da garagem, a longo prazo, pessoal, vocês vão sentir leve sonolência, vocês vão desmaiar e num caso mais grave vocês vão morrer. Por quê? Né? Vocês vão vir a óbito. Por quê? Porque você extinguiu, né, o processo de combustão do motor, consumiu o oxigênio e gerou cada vez mais gás carbônico, tá? E esse gás carbônico vai causar asfixia de você, tá? Então nós precisamos garantir ventilação, nós precisamos ter um resfriamento evaporativo, tá? Nós precisamos eventualmente umidificar a edificação, que se ela for muito seca, né? Nós precisamos fazer aquecimentos solares, né? Então essas estratégias garantem essa adequabilidade bioclimática, tá? Como eu comentei, né? Vamos imaginar aqui, né? Nós temos aqui correntes de ar que percolam as nossas edificações, a nossa cidade, né? Como vocês devem lembrar também da geografia, essas correntes de ar, essas massas de ar, elas são características das regiões, tá certo? Então, vejam que quando nós dispomos uma janela
a favor de uma corrente de ar, nós garantimos uma boa ventilação. Se nós não colocamos a janela a favor do vento, colocamos ela paralela ao vento, a nossa ventilação vai ficar prejudicada, tá? Então, os elementos arquitetônicos, eles devem ser projetados, nós devemos colocar eles nos nossos projetos para garantir ventilação e iluminação, tá certo? Outra questão importante para os projetos arquitetônicos é a orientação quanto ao norte, né? Por quê? Porque o Sol, ele tem a direção, né, de atuação aí leste-oeste, tá? Então vejam, o Sol nasce no leste e se põe no oeste, tá? O que acontece? Aqui na nossa região, né, que nós hoje estamos no hemisfério sul, tá? Aqui no Brasil, então vejam que no hemisfério sul, o que acontece? O Sol, ele no verão está mais no topo da edificação e no inverno ele está mais inclinado na edificação, tá? Então, como ele está mais inclinado aqui em relação, né, a essa esfera aqui, no inverno ele fica mais inclinado. Então, na face sul, nós não temos iluminação. Ou seja, isso é algo que, né, básico para nós como projetistas de arquitetura, né? Nós devemos nos preocupar com o quê? Com essa iluminação da face sul. A face sul da edificação, pessoal, nunca vai ter iluminação natural. Então nós não podemos colocar quartos virados para o sul. Por quê? Como eu falei, o quarto é o ambiente doméstico residencial que mais tem necessidade de iluminação natural pela luz do sol. Se nós fizermos um quarto virado para o sul, ele não vai ter iluminação e a pessoa vai dormir em um ambiente salubre. Vamos lembrar aí que nós aproximadamente dormimos 8 horas por dia. 1/3 do nosso dia nós passamos dentro desse quarto. Então, um quarto mal iluminado vai ter problemas de salubridade. Tá? O vento também tem orientações típicas, tá? E a gente deve se preocupar com isso, tá certo? Então aqui, né, existem alguns exemplos, né, de elementos que garantem essa ventilação. Nesse slide, nessa tela que eu estou mostrando para vocês, vocês podem ver também a importância, né, da ventilação ou da disposição de aberturas, né, na planta arquitetônica para garantir uma boa ventilação. Vejam que aqui, ó, na figura 1, eu tenho uma das melhores posições entre aberturas para garantir uma boa ventilação, que é a abertura no centro do ambiente e em faces opostas. Por quê? Porque quando o vento soprar numa face, ele vai criar uma pressão positiva que vai empurrar o ar, né, pela outra face. Quando essa abertura, isso aqui é o que a gente chama de ventilação cruzada, tá, pessoal? Cruzada porque ela cruza o ambiente, então ela tira todo o ar, né, ruim de dentro do ambiente e empurra ele para fora, tá? Quando nós dispomos essa ventilação mais próximas das faces, nós estamos criando uma condição favorável para um dos lados desse ambiente e desfavorável para o outro lado desse ambiente. Quando nós criamos aberturas em faces que não são não são em faces opostas, né, são em faces contíguas aqui, digamos assim, né, o que vai acontecer? Nós vamos criar a ventilação num pequeno espaço, só que o ar ele vai ter que fazer uma espécie de volta, né? Então a velocidade dele é reduzida. Então, mais
problema criado aí, né? Não digo um problema, mas essa forma de ventilação número 1 é a mais ideal, a mais adequada, e essa forma número 6 é a menos adequada, né? Por quê? Porque o ar entrou aqui e ele, de certa forma, vai tirar um volume maior de ar inadequado aqui de dentro da edificação e vai empurrar ele para fora. Se nós colocarmos essa janela mais para a borda externa, nós vamos aumentar bastante a ventilação aqui da posição 4, né, da posição relativa entre as aberturas da figura número 4, se a gente comparar ela com a figura número 3. Né? A figura 5 ainda é melhor do que a figura 4 e a figura 3. Tá? Mas a figura 6, né, ela mostra a pior das condições. Né? Por quê? Porque essa janela aqui, que antes estava centralizada, ela está próxima da borda. E essa outra janela aqui também está próxima da borda. Vejam que o ar da edificação o ar que a gente consegue fazer circular é esse que está presente nesse trecho da edificação. Então, essas relações aqui, pessoal, mostram coisas importantes sobre o vento. Depois vocês dão uma olhadinha aqui, ó, né, sobre a importância ainda de paredes internas, né, uma análise um pouco mais complexa do fluxo de ar, né, dentro das edificações, né, as edificações essas que têm vários ambientes, tem paredes internas, etc. Tá? Nessa imagem aqui, nessas imagens que eu estou mostrando, pessoal, eu tenho exemplos, né, de elementos arquitetônicos que vão permitir uma ventilação e uma iluminação maior. Tá? Vejam nessa imagem aqui de baixo, né, uma cobertura bastante bonita, né? Vocês podem ver aqui que provavelmente essa estrutura é de madeira, né, com telhas metálicas onduladas que seguem um formato atípico para essa cobertura. Essa é uma obra considerada obra arquitetônica. Tá? Então vejam, esse telhado foi feito assim só porque ele é bonito? Não, pessoal. Antes da beleza existe uma questão de conforto. Por quê? Porque o ar... uma coisa importante de vocês entenderem também é sobre correntes de convecção. Tá? O que são correntes de convecção? São as correntes de ar geradas pela diferença de temperatura, né, entre as massas de ar. O ar mais quente, pessoal, tem a tendência de subir e o ar mais frio tem a tendência de descer. Então, o que vai acontecer nas edificações? Como as pessoas, geralmente, elas estão no térreo da edificação aqui, né, e elas expelem o seu ar quente a uma altura de média 1,80, o que vai acontecer? A temperatura na base da planta arquitetônica vai ser maior do que a temperatura do ar no topo dessa edificação. Então o ar quente tem a tendência de subir, e lá em cima, se nós tivermos uma circulação de ar adequada, o ar externo, que é mais frio do que o ar da nossa respiração, vai entrar pela janela e vai descer, né? vai entrar pelo elemento arquitetônico e vai descer. Essa circulação vertical de ar é o que nós chamamos de correntes de convecção, tá certo? É o que explica também a troca de calor, né? O fluxo de água dentro de uma chaleira aquecendo essa água. Tá? Então vejam que a questão física do negócio importa muito nas nossas análises. Beleza? O resfriamento evaporativo é outra estratégia utilizada para que a gente permita aumentar a umidade relativa do ar. O que significa isso? Né? Quando nós resfriamos uma determinada superfície, pessoal, esse resfriamento vai criar uma condensação de água. Né? Se vocês assopram um vidro, provavelmente vocês vão ver que esse vidro embaça. Né? O que isso está mostrando? Que um efeito
né, interessante. Por quê? Porque acontece esse embaçamento do vidro. O nosso ar, ele geralmente está mais quente do que a superfície do vidro, e o vidro, e o nosso ar que nós expelimos, ele tem umidade e temperatura elevados, né? Quando nós assopramos o vidro que está mais frio, ele esfria o ar, e as gotículas de água que estão em forma de vapor na nossa respiração, ele condensa, né, e se adere à superfície do vidro. É por isso que acontece aí né, esse embaçamento. Acontece muito em vidros de carro, né, acontece muito no interior das edificações, principalmente no inverno, tá? Então, em alguns casos, nós podemos criar esse resfriamento evaporativo, né, através do uso de vegetação, fontes de água, né? Então vejam que aí nós já estamos pensando num outro fator arquitetônico, né? Jardins dentro de edificações, pessoal, não tem somente função estética, tá? Se nós pensarmos que as plantas elas retêm umidade, nós podemos dispor plantas para garantir né, o resfriamento aí das nossas edificações. Por quê? Porque a planta vai reter umidade, né, e vai garantir esse resfriamento evaporativo, tá certo? Então vejam, pessoal, nós temos diversos elementos arquitetônicos para permitir, né, essas trocas gasosas. Aqui nós já temos um outro exemplo de um elemento arquitetônico que melhora o conforto ambiental, né, que são os casos aí dos telhados verdes. Tá? Vejam, o telhado verde, pessoal, é um conceito em que nós, em cima do teto da edificação, nós dispomos aí geralmente um gramado ou uma camada vegetal, e essa camada vegetal vai criar um bloqueio para a entrada da temperatura. Tá? Vejam, as nossas edificações, pessoal, vamos pegar o verão, né, que é a estação mais quente do ano, né? Durante o verão, pessoal, o sol, né, vamos pegar um dia bastante ensolarado, né? O sol ele fica incidindo diretamente no teto da edificação. Esse teto vai esquentar e, né, por transferência de calor, ele vai esquentar o ar do ambiente. Então, esse ambiente ele vai ficar muito quente. E esse muito quente, pessoal, pode atingir uma temperatura maior do que a temperatura corporal do ser humano. E aí o que vai acontecer é que esses seres humanos vão, né, ter um desconforto. O que nós podemos pensar então nesses casos? Nós podemos criar um telhado verde. O telhado verde tem a função, né, de criar um bloqueio para essa entrada de calor, tá certo? Vejam, a vegetação em cima desse telhado verde vai fazer com que as plantas, né, absorvam parte da luz solar para realizar a fotossíntese, né, vão melhorar a qualidade do ar, tá? E vão diminuir, vão reduzir a temperatura do ambiente. Por quê? Porque eu tenho uma camada maior, né, para que o sol vença e consiga aquecer o ambiente, tá? Então, em ambientes quentes, tá? O espaço urbano hoje, em grandes metrópoles, principalmente aqui na nossa, né, na nossa região de clima tropical, né, nós temos temperaturas mais elevadas. Tá? Então, esses elementos são muito bons. Se nós andarmos aí em cidades como Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, que são cidades maiores, né, nós vamos ver hoje um crescimento desses telhados verdes. Claro que tem muita gente que não gosta, mas do ponto de vista de conforto ambiental, é um bom elemento, é um bom sistema para a gente colocar numa edificação. Tá?
Aqui nós temos ainda exemplos, né, de elementos arquitetônicos que melhoram o conforto ambiental. Vejam que antigamente era muito comum a gente fazer paredes com 14 centímetros de largura. Hoje a tendência é que todas as nossas paredes não tenham mais 14 apenas, né? O indicado é que essas paredes tenham 19 centímetros. Então, por que isso acontece? Por conta do aumento da temperatura média do planeta, né? O nosso clima está mais quente ao longo dos anos. Então nós precisamos bloquear ou aumentar a dificuldade para que esse calor externo ao nosso ambiente atinja o interior da minha edificação, né? E também nós precisamos garantir que no inverno, por exemplo, esse calor do interior da edificação não saia para fora. Por quê? Porque a edificação ela vai estar a uma temperatura aproximadamente da nossa temperatura corporal, 30, né, 32 graus. Né? Essa é uma temperatura boa para um inverno. E lá fora vai estar, né, uma temperatura aí de aproximadamente 5, 10, 15 graus, que é uma temperatura mais baixa. Então a tendência é que nós percamos o calor do ambiente para o meio externo. Tá? Para melhorar essa eficiência das trocas de calor, nós podemos aumentar a espessura da parede e garantir, né, que esse calor do ambiente no inverno fique dentro dele. Ele tem uma maior dificuldade para dissipar e sair, então vai melhorar essa condição, tá? Então vejam, né, pessoal, eu vou dar uma pausa na minha aula de hoje, porque eu já passei bastante informação para vocês, tá certo? Depois eu vou passar esse arquivo aqui para vocês darem uma estudada melhor. Mas eu quero que vocês, né, se puderem, deem uma revisada em tudo isso que eu comentei. Por quê? Porque, pessoal, vocês vão usar isso aqui a vida inteira de vocês, tá? Profissionalmente falando, tá? Mesmo que vocês vão trabalhar com estrutura, antes de vocês pedir para o arquiteto mudar aquela janela, vocês vão saber que provavelmente aquela janela deva estar ali, então ela tem uma função de garantir conforto ambiental. Então você vai pensar, antes de pedir para ele mudar aquela janela, você vai pensar em como é que estruturalmente eu vou fazer para deixar aquela janela ali, tá certo? Então eu estou pausando agora, vocês vão assistir a sala daqui a pouco e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem conversar comigo lá no estúdio, tem a nossa sala do café, no próprio Classroom tem a sala da disciplina, né, em que vocês podem mandar as dúvidas, eu vou tirar as dúvidas de vocês, o WhatsApp também, tá? O representante da turma vai passar aí para vocês, e aí vocês podem conversar e tirar dúvidas, fazer colocações, tá? E até comentar coisas interessantes que vocês podem já ter visto no dia a dia de vocês, referente ao tema, né, de bioclimatismo ou conforto térmico e ambiental. Beleza, pessoal? Até amanhã na nossa próxima aula e vamos conversando. Tchau, tchau.